Olá! Lembra que na última live eu falei que eu precisava voltar ao assunto do merecimento, né? Das concessões? Eu vou voltar várias vezes ainda nessa parte de comportamental, porque eu acho que é bem tranquilo a gente ir no nutricionista e ele passar um plano alimentar pra gente e a gente chegar em casa e cumprir, né? Porque qual é a dificuldade das pessoas? Justamente cumprir o plano alimentar, né? Então, essa é a maior dificuldade. Então, por isso que várias vezes eu, além de falar da parte de macro, micro, contagem de caloria, dieta e low carb e carboidrato líquido, insulina, nananana, eu vou falar da parte comportamental também, porque é muito importante a gente levar isso em consideração. Então, a gente vai falar dos merecimentos, né? Eu comentei um pouco na outra live que a gente mede, né, o esforço que a gente tem para cumprir determinada dieta, determinado plano alimentar, de acordo com a quantidade de peso que a gente perdeu. A gente sempre associa isso, né? Isso é muito errado, porque assim, primeiro que isso varia de acordo com cada pessoa, né? Então eu não posso querer não comparecer ou ir no meu happy hour toda quinta-feira e não beber nada e não comer nada. Eu sentir isso como um esforço muito grande e ao final do mês, por eu ter passado por toda essa privação, pelo meu sentimento ter sido muito grande, de não ter bebido ou comido nada nesse happy hour, eu então mereço perder 8 quilos. Isso não existe, mas a gente faz isso sempre, né? Nossa, eu tô me esforçando demais e eu tô comendo só alface, batata doce e peito de frango, tô furando só de vez em quando e, gente, eu não mereço perder só 2 quilos. Como assim, gente? A conta não é essa. O merecimento, o seu esforço com quantidade de quilos que você perdeu. A conta é a quantidade de calorias que você ingeriu, a quantidade de calorias que você queimou e o impacto metabólico do que você comeu. Quais os hormônios você subiu com aquela comida ou quais hormônios você deixou de subir com aquela comida, com o impacto que aquela comida vai ter no seu organismo, além da quantidade calórica. Essa é a conta que a gente faz. Esforço com peso não existe. Realmente isso não existe, né? Esse é um ponto. Outro ponto é o merecimento. Eu fiz hoje, eu fui pro trabalho, meu chefe brigou comigo, tive um dia de cão, uma reunião atrás da outra, não consegui sair pro almoço, comi um sanduíche lá, natural, vegano, que a fulana vende, e então eu cheguei em casa cansado, eu mereço, veja bem, a palavra e o pensamento, e o gatilho, eu mereço tomar uma cerveja e comer uma pizza 4 queijos. Não é isso que a gente faz? Eu mereço. Gente, não. A gente não merece uma recompensa por alguma dificuldade que a gente passou na vida. Nem de comida, nem de compra, nem de nada. Não. E outra, isso aí é só a vida acontecendo. Seu chefe encher seu saco, ter uma porrada de reunião, seu pneu do carro furar, isso aí são coisas normais. Se a cada pequeno problema que a gente tiver na vida, a gente acionar um gatilho aqui de que a gente merece uma recompensa, a gente vai viver sendo recompensado o dia inteiro. Pera, gente, a gente não é criança. Com criança, a criança que pensa desse jeito. Eu arrumei meu quarto, eu quero um doce de sobremesa, que também já é muito errado, mas a limitação da realidade em que a criança tem, a percepção da realidade que a criança tem, é muito diferente da percepção da realidade que nós adultos temos.
Então, se em cada intercorrência que a gente tiver na vida a gente merecer alguma coisa, a gente não vai a lugar nenhum. A gente primeiro precisa se instalar na realidade e entender que a gente vive num mundo que tem um monte de... Não ia falar problema, mas não é problema. Um monte de coisas que acontecem com a gente. E nem por isso a gente merece certas coisas. A gente não merece. E a gente não pode fazer isso com comida, a gente não pode fazer isso com compra, a gente não pode fazer isso com nada, nenhuma recompensa. Porque, gente, se a gente parar pra pensar, a gente tem um monte de probleminha, que nem chamo de problema, eu falo a vida acontecendo, né? Ítalo Marcilli, né? Ítalo Marcilli, é só a gente trazer para o consciente. Tive um dia de cão. Eu mereço uma pizza? Não, porque o dia de cão é o normal. O que a gente, às vezes, atrapalha, isso tem como manejar. A Nutri tem que ser capaz de arrumar soluções para esses dias, esses problemas, sim. A gente chega em casa tão cansado que a gente não consegue fazer uma carne moída. Então, a gente opta pelo quê? Por comprar a pizza. É diferente de achar que eu mereço. Não, eu não mereço, tá bom? Eu estou muito cansada, eu não consigo ir pra cozinha fazer nada. Então, qual a minha opção? Pedir alguma coisa. É por isso que eu dou as receitinhas aqui. Eu sempre falei e vou continuar repetindo que sempre que eu vou pra cozinha fazer alguma coisa, eu sempre faço um pouco a mais. Sempre tenho uma comida saudável de reserva congelado justamente para esses dias. Que são os dias em que a gente realmente tá cansado. Ai, Fabi, não é merecimento, é que, tem dia que é tão difícil, tem dia que minha filha deu problema na escola, tem dia que meu filho ficou doente, meu pneu do carro furou, o meu chefe me cobrou um negócio que eu já tinha feito e ele tinha perdido, eu tive que refazer. Um monte de coisinha e que a gente ainda tem que ir pra cozinha, fazer comida, lavar a louça e sentar pra comer. Quanto tempo isso vai demorar? Mas essa não é a sua desculpa, não pode ser a sua desculpa, porque a gente precisa de planejamento e organização. Então a gente tem que, no final de semana, quando a gente tem tempo, organizar para a semana o que a gente vai comer, se for o caso, fazer as marmitas, deixar as marmitas prontas, comprar alguns legumes congelados, comprar algumas verduras, já deixa lavada. A gente tem verdura que dura na geladeira bastante tempo, 15 dias, tranquilo. Então, a gente tem que se organizar, se planejar, congelar uma parte da comida, deixar já a comida congelada. A gente sempre tem que ter essa opção, porque senão a gente erra mesmo, erra porque tá cansado. Gente, eu super entendo, tem dia que eu não consigo nem pensar em lavar um copo. A louça amanhece, vai dormir suja e acorda suja porque eu não vou lavar nenhum copo. Mas nesses dias é que a gente precisa ter essas opções, tá? Recapitulando para fechar, esforço não tem relação nenhuma com o quilo que você perdeu ou que você ganhou, né? Você está fazendo ganho de massa magra também. Não existe essa relação. Isso é uma relação que você criou na sua cabeça, que não existe, não é igual para todo mundo, né? A gente tem mais caloria, impacto metabólico e gasto de energia. Essa relação é muito mais verídica do que esforço e quilo. Não existe, esquece a sua cabeça. E o seu merecimento. Passei um monte de problema que você acha que é problema. Então eu mereço uma comida boa. Eu mereço um prazerzinho pelo sofrimento que eu tive. Gente, a vida é feita da realidade. E a realidade, ela não vai passar a mão na sua cabeça. A vida não vai ser sempre uma maravilha. E se sempre que a gente tiver pequenas coisinhas, a gente sofrer e precisar de merecimento, a gente vai ser uma criança mimada de 5 anos. Então, a gente tem que trabalhar isso. Gente, isso não é um problema, isso é a vida acontecendo, eu preciso aprender a lidar com isso e vamos pra frente. Então, vamos trazer isso pro consciente e entender que isso não é um problema e muito menos um problema que eu vou descontar na comida. Não vai te resolver
Você vai ter aquele prazer momentâneo de comer aquela pizza 4 queijos com aquela cerveja importada. E dali a pouco você vai se frustrar, você vai perder o seu ritmo de emagrecimento, você vai se sentir desconfortável, pesado, não vai dormir bem, porque comeu uma coisa muito pesada à noite, você estava vindo de um processo muito mais saudável. Ou seja, isso não vai resolver sua vida. Então, chamar para o consciente e entender como a realidade funciona. A gente precisa detectar esses gatilhos que a gente faz na vida da gente para não cair nessas armadilhas aí que a gente mesmo prepara. Tá bom, gente? É isso.